Olá, amigo, olá, amiga, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos retomando ao nome antigo do canal, né? O Senhor Deus disse assim: deixa o nome que estava. Então, a gente, em obediência ao direcionamento, às impressões do Espírito Santo, vamos aí buscando obedecer ao direcionamento. E aí, deixou o canal com o nome de O Alto Clamor, como era no início. Depois a gente tirou, mas agora está voltando de novo com esse nome aí no canal e vai ficar aí até o Senhor permitir. Amém, queridos? Eu sou o evangelista Albênio Lourenço e temos hoje uma mensagem aqui muito forte, muito abençoada, e eu espero que você possa ter o coração semelhante à terra boa, que recebe a semente e que essa semente possa florescer, possa crescer e possa dar frutos na sua vida para a honra e glória de Deus. Amém? Para tanto, eu queria orar com você e juntos buscarmos o discernimento do Espírito Santo para que a gente possa entrar na Bíblia Sagrada agora com esse tema, que a gente possa meditar nesse tema e que ele faça valer a conversão verdadeira na nossa vida. Vamos orar então? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor. Diante da Tua presença, pedimos licença para estarmos em nome de Jesus perante o Senhor. Fala conosco através da Tua palavra agora acerca desse tema e nos fortaleça a fé na Tua palavra e nos ajuda a praticá-la em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bem, irmãos, tema de hoje, os 3 pecados que Deus não perdoa. Eita, irmãos, os 3 pecados que Deus não perdoa. O primeiro pecado que Deus não perdoa se encontra ali em Mateus 12, 22 a 32. E ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente vê aqui Mateus capítulo 12, vamos abrir a Bíblia aqui. Estou fazendo uso da Bíblia NVT, nova versão transformadora, que eu gosto de meditar nessa versão e de trabalhar evangelizando com ela. Você pode estar aí usando a sua versão, mas veja só o que está escrito em Mateus, capítulo 12, no verso 22 até o 32. Olha só o que diz. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é filho de Davi? Verso 24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenada à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido. A luta é contra si mesmo e o seu reino não sobreviverá. Verso 27. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Olha, o problema está no que eles disseram. E o texto de número 28 diz: mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, olha só, pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem? Quem tem poder de entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente a quem ainda mais forte. Há alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Verso 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, atenção, viu? O texto base é esse aqui.
Verso 31. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Eita, irmãos, você ouviu isso? Você viu isso na palavra? Está escrito assim na sua Bíblia? A blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada nem aqui, nem no mundo por vir. Ou seja, em momento algum haverá perdão para a blasfêmia. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? De acordo com o contexto que lemos, é atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Dizer que aquilo que é verdade não é verdade, é mentira. Dizer que a obra que o Espírito Santo está realizando é uma obra que na verdade é do demônio. Que foi o que os fariseus disseram aqui. Disseram que Jesus não estava expulsando demônio pelo poder de Deus, estava expulsando pelo poder do próprio Satanás. Então atribuir, tome muito cuidado com o que você fala, com a quem você acusa. Sair por aí dizendo que tal grupo é seita, que tal grupo está trabalhando pelo diabo e não sei o que, e blasfemando contra, sem primeiro investigar na Bíblia se de fato é. Porque se for, ok. Se você disser que tal grupo ou tal pessoa está trabalhando pelo poder do diabo, mas se tiver de acordo com a Bíblia e aquela pessoa estiver contra a Bíblia, aí realmente você pode afirmar que é para o diabo. Agora, se você não investiga, não estuda na Bíblia logo o que aquela pessoa ou aquele grupo ensina, e já vai logo precipitadamente fazendo juízo em cima desse grupo ou dessas pessoas, dizendo que elas trabalham pelo poder do diabo, sendo que elas estão trabalhando pelo poder do Espírito Santo, aí você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Você viu aí no texto de Mateus 12, 22 a 32. Não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir as obras do diabo, as obras do Espírito Santo ao diabo. Dizer que não é o Espírito Santo que está fazendo, é o diabo. Entendeu? Pecar contra o Espírito Santo. Tem muita gente aí se afastando da igreja, se afastando da fé, se afastando da crença na Trindade, porque não acredita mais no Espírito Santo, na existência do ser pessoal Espírito Santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo e para isso não haverá perdão, é como está escrito. Um outro ponto para não haver o perdão de Deus, que a Bíblia fala, é a gente não perdoar. Quando a gente não está disposto a liberar perdão para o próximo, a gente também não pode ser perdoado por Deus, e eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Se encontra em Mateus capítulo 6. Vamos voltar um pouco aqui para Mateus agora, capítulo 6. Dos versos 14 a 15. Mateus 6, 14 a 15 está escrito o seguinte: Seu Pai Celeste os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Você ouviu isso? Se eu me recusar a perdoar quem me ofende, se eu me recusar, logo Deus não pode me perdoar. Porque o perdão de Deus é sob condições. É se eu estiver disposto a liberar perdão. Então, se eu estiver disposto a perdoar as pessoas que me ofendem, Deus estará disposto para me perdoar. Todavia, se eu não tenho predisposição para perdoar ninguém, se eu me recuso a perdoar aqueles que têm me ofendido, que pecaram contra mim, então Deus também não vai ter disposição para estar me perdoando. E aí eu posso orar, posso pedir perdão, posso me ajoelhar, posso jejuar, posso fazer semana de oração, posso ir à igreja, posso devolver dízimo e oferta, posso fazer o que for. Posso ir para a Santa Ceia, posso fazer o lava-pés. Se eu não tiver o coração disposto a perdoar aqueles que me têm ofendido, então não vou ter perdão de Deus. É isso que a Bíblia ensina em Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Portanto, que hoje possamos desenvolver um coração disposto a perdoar toda e qualquer pessoa, todo e qualquer pecado contra nós. E aí Deus estará disposto a nos perdoar quando a gente pedir perdão a Ele. Amém?
Um outro ponto, e esse aqui é um dos mais delicados, por isso eu chamo a sua atenção para que você pare e observe bem esse que nós vamos olhar. É o último dos 3 pecados que Deus não perdoa. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o segundo é a indisposição de perdoar o próximo quando pega contra nós, e o terceiro é apostasia declarada, rebeldia aberta. Esse daí Deus não pode perdoar. Não é porque ele não quer perdoar, é porque a pessoa mesmo é que não quer o perdão. Eu chamo você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 e o capítulo 10, mas primeiro vamos no 6. Hebreus 6, o verso 4 a 6 diz: Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Você viu aí? A apostasia, afastar-se depois de conhecer a verdade, de experimentar os dons do Espírito Santo, de estar na igreja, de estar ali envolvido com as coisas de Deus, com as coisas da palavra de Deus, a pessoa vai e abandona, e a pessoa sai falando mal, e a pessoa sai blasfemando, e a pessoa sai atacando a igreja. E aqui diz que é impossível renovar essas pessoas para arrependimento, porque elas estariam levando o sacrifício que Jesus fez à vergonha. Você entende? Quais são os passos que uma pessoa pode estar dando em direção a esse terrível pecado que a Bíblia diz que é impossível de renová-lo, ou seja, não tem perdão para ele? Quais são os passos que uma pessoa tem dado para chegar a esse ponto? Eu chamo você a continuar em Hebreus, só que agora no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27 diz: Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Você viu que texto forte? Aqui diz que os passos que levam a pessoa a entrar em uma apostasia e, consequentemente, perder a salvação é esse. É continuar pecando deliberadamente. Ou seja, sabe que aquilo é pecado e continua no erro. Continua no erro, vai continuando no erro, vai continuando no erro. Até o ponto, o verso de número 26, disse o seguinte, né? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus não vai cobrir pecado que a gente fica praticando, sendo que a gente já sabe que aquilo é errado. Permanece insistindo no erro. O texto de número 27 falou claramente que só vai restar na pessoa a terrível expectativa da condenação. É o que vai ficar, o peso da condenação, do fogo que vem aí. Então, o que seria mais ou menos na prática esses passos aqui para chegar a esse ponto? Seria mais ou menos assim: uma pessoa que nunca trabalhou na roça e vai a primeira vez no cabo da enxada. E a pessoa começa ali trabalhando, com pouco tempo ela vai desenvolver calo. E a mão vai ficar muito dolorida. Vai ficar quase difícil ele movimentar os dedos, ele pegar algum objeto, porque vai ficar muito dolorida a mão. No entanto, ele vai continuando dia após dia nessa tarefa. E os calos vão ficando um pouco mais duros, mais rígidos, né? Secando. E acaba que aquilo que estava
inflamado, doendo ali, vai criando uma crosta que vai ajudando, vai sendo como se fosse uma proteção na própria mão. Então aquilo que estava doendo vai deixar de doer. Aos poucos vai deixando de doer, até que vai chegar ao nível que a pessoa não vai sentir mais a dor na mão. E ela continua o trabalho. Na questão espiritual, dentro do contexto do pecado deliberado, do pecado conhecido sendo praticado, é mais ou menos parecido com isso. A pessoa vai praticando aquele pecado e vai ficando naquilo. Aí pede perdão a Deus, mas continua naquilo. E continua naquilo. No começo ela começava a ficar muito triste por causa disso. Ela ficava triste, ela chorava, ela orava chorando, ela ficava perturbada com aquilo, ela se preocupava. Só que tanto ela repete aquele pecado que chega uma hora que aquilo vai ficando mais assim, mais tranquilo, sabe? Não perturba tanto, não incomoda tanto. Aí chega um momento que a pessoa fica tanto naquele pecado que ela já não sente mais arrependimento. Ela já não sente mais que aquilo é errado. Pelo contrário, ela já começa a dar desculpas para aquela situação, para tentar encobrir aquele pecado, para achar que aquilo ali é normal. E começar a relativizar as coisas, a dizer coisas, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é. E a maioria dessas coisas que ela diz que não é pecado é a que ela gosta. Então, isso aí caracteriza, essa prática, esse espaço caracteriza exatamente o que o texto bíblico diz aqui em Hebreus 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Ou seja, não haverá perdão. Então nós temos aqui os 3 pecados que não há perdão para eles. O primeiro, a Bíblia diz em Mateus 12, 22 a 32, que é a atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. O outro é não ter disposição a perdoar as pessoas. Aí Deus não perdoa a gente. E o último, o terceiro e último, é esse. É a apostasia. É afastamento de Deus e permanecendo, praticando pecados e mais pecados conhecidos e sem abandonar ele. Aí chega uma hora que a pessoa deixa de ouvir os apelos do Espírito Santo pedindo para ela parar de fazer aquilo. Ou seja, o Espírito Santo começa a se afastar da pessoa até que a pessoa perde o Espírito Santo e aí perde o perdão de Deus, infelizmente. Essa mensagem de hoje faz sentido para você, amigo? Faz sentido para você, minha amiga? Como é que você está? Como é que estamos? Nós estamos indo em direção a esse tipo desses 3 pecados? Ainda há esperança para mim e para você por enquanto. Ainda há graça. A porta da graça está aberta. Precisamos, se estamos indo em direção a esses 3 pecados, vamos hoje dar uma meia volta, sair de sair. Vamos para outro destino. Vamos para Cristo. Vamos para a Bíblia. Vamos para a fé. Vamos trabalhar na seara. Vamos abandonar o pecado conhecido. Ok? Vamos buscar comunhão com Jesus e dele receber poder para perdoar pecados dos outros que pecam contra nós. Tenhamos um coração disposto a perdoar. E que nós possamos prestar bem atenção para não andar por aí atribuindo a obra do Espírito Santo ao diabo. Então estaremos seguros na presença do nosso Deus eterno e seremos salvos quando Jesus voltar. O que é que você acha? É bom ou não é? Se você deseja essa salvação, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui, sim, eu quero a salvação em Cristo Jesus. Eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Procure a igreja adventista mais próxima de você. Se você ainda não é batizado, faça o estudo bíblico. Conclua o curso bíblico. Batize-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça parte do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E amigos, Jesus está voltando e o chamado, o alto clamor é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e é leve o meu fardo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, que o Senhor possa nos fortalecer com essa mensagem de hoje, nos ajudando a caminhar nos teus caminhos. Nos ajuda a nos afastar desses 3 pecados que estarão levando muitos à perdição. Toma, Senhor, nossa vida em tuas mãos, nos ajuda a tomar as decisões corretas, nos batiza agora com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Um forte abraço, obrigado por sua companhia. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa seu like, deixa o seu comentário, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, esse vídeo para mais e mais pessoas terem essa mensagem alcançando ela, tá bom? Vos encontro no próximo vídeo, na próxima mensagem que estaremos postando aqui no canal O Alto Clamor. E lembre-se que está escrito: este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações para testemunho a todos os povos, então virá o fim. Forte abraço e até o próximo encontro aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.